irmão adotivo da vereadora Sonária Fernandes, o Rubinho, que está ali, o Rubinho Fernandes, do nosso querido Pirajara aqui, o Marcelo Robalho, que está ali no fundo, meus colegas aqui também de atividade profissional, a Alanis, o Fábio Françoso, o Eric Roma, que já está careca de ser citado, e quero chamar ele, que é o fundador dessa iniciativa, que é a Cruzada da Anistia, aquele que se tornou a voz dos presos políticos no Brasil, que tem lutado junto com as famílias para reaver a liberdade, reaver os direitos políticos, e com certeza em breve a gente vai estar lutando aqui para que eles sejam indenizados por tudo que eles sofreram pelo Estado brasileiro. Grande Cláudio Caivano. Ixi, ficou pequeno, ficou baixinho. Bom, obrigado pelas palavras, Cortez. Não esperava. Uma boa noite a todos vocês. Parabéns a vocês por estarem aqui. Cadê a mocinha do tempo? Ó, desconta isso do meu tempo, que eu vou fazer uns agradecimentos rápidos. Em homenagem às mulheres, agradecer a minha mulher, a Roseli, que tem aguentado tudo isso junto de mim. E não foi fácil nesses últimos 3 anos. Eu gastei tudo que eu tinha e que eu não tinha, mas tudo bem, a gente vai pagar os papagaios que o Lula nos forçou a fazer, né? Quero agradecer a vereadora, a nossa futura deputada, Sonária Fernandes, se Deus quiser. Obrigado, fica mais confortável mesmo. Por realizar também um sonho, né? De estar nessa casa. A gente que vive em São Paulo sabe que essa cidade é uma locomotiva, a verdadeira locomotiva do Brasil. Ela é a primeira da América Latina, ela está entre as 10 maiores das Américas e está entre as 20 maiores do mundo. Eu sou muito fã da minha cidade. E isso aqui é tão emblemático que se nós separássemos, e nunca foi o que quisemos, mesmo em 32, se nós fôssemos separar a cidade de São Paulo para que ela se tornasse um país, ela já seria territorialmente maior que muitos países aí, mas ela estaria entre as 25 maiores economias do planeta. Isso não é para qualquer cidade. E infelizmente nós somos, como disse o Serrão, né? Nós somos governados por uma federação que não dá a devida atenção nem ao Estado, nem ao município. Quero agradecer às outras mulheres, né? A minha querida irmã Cláudia, irmã de alma, que abraçou essa causa também para ajudar os presos políticos desde o primeiro dia. Agradecer a vereadora Nina, onde nós estivemos na última cruzada anterior a essa, lá em São Bernardo do Campo. Agradecer ao deputado Paulo Mansur pela oportunidade de ter participado da última manifestação em 25 de janeiro na Paulista. Não foi qualquer coisa. Colocamos mais de 5.000 pessoas na Paulista num dia chuvoso, sem famosinhos, né? sem outras coisas que eu prefiro até não comentar. Foi grandioso, parabéns, deputado. Agradecer aos meus queridos irmãos. Eu sou um ingresso jovem aí, jovem não na idade, mas na própria profissão, no jornalismo. Serrão e Segre, além de amigo, eu sou fã de vocês dois, tá? E agradecer ao Pavinato, né? Hoje eu tenho uma expressão na mídia muito maior, obviamente, também em virtude do convite que ele me fez para ser fixo no programa, e que hoje eu faltei, mas não contem para ninguém, foi por uma boa causa, e ele permitiu, óbvio, com toda a alegria que ele também tem pela causa. Agradecer meu querido amigo Roma, né, um conselheiro de várias horas, o Wellington, ó, tô vendo o Dom aqui, a Tereza, graças a Deus estamos entre amigos. Dito isso, eu pensei muito sobre o que eu ia dizer. Busquei mesmo, porque eu não quero falar de anistia. Eu já perdi a conta realmente se é a 10ª ou a 11ª que a gente faz, mas eu me recordo de pelo menos 7 cidades no estado de São Paulo que a gente fez: Santos, Pindamonhangaba, Campinas, Vinhedo, enfim, acabo esquecendo, tá vendo, de outras cidades que a gente fez. Jundiaí, e a gente pretende continuar, mas existe uma resistência mesmo, é uma resistência muitas vezes velada, mas é uma resistência ideológica e política. E nessa história de o que dizer, como eu sou um estudioso, eu lembrei de eu já tinha lido, né?
de um discurso de Abraham Lincoln, já que o Serrão citou o atual presidente americano. Abraham Lincoln é um dos maiores presidentes americanos da história, né, o responsável pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. Ele fez um discurso que é considerado um dos discursos mais memoráveis em Gettysburg. Ele estava enaltecendo as mortes dos soldados em 1863, em plena Guerra de Secessão. Ele foi pessoalmente até esse lugar que tinha havido uma batalha, a Batalha de Gettysburg, matou centenas de milhares de americanos, e ele disse que não importava o que se dissesse, também não importava quem dissesse, o que importa verdadeiramente na vida é o que se faz. E ele disse que aquelas pessoas que pereceram fizeram uma nação democrática. E nesse dia ele declarou que o governo e a nação seriam do povo, pelo povo e para o povo. É isso que está faltando aqui no Brasil. Isso é o ideal de democracia. Poder do povo. E aí isso me lembra um filme também, que alguns de vocês com toda certeza assistem. Quem assistiu Gladiador? Décimos máximos merídios. Sabe o que significa isso? Nada. É o 10º máximo meio. Não significa nada, e esse personagem não existiu. Ele foi colocado nesse filme apenas para retratar o que Abraham Lincoln havia dito, que eu acabei de mostrar para vocês. E a frase do Gladiador é a seguinte: o que você fizer vai reverberar pela eternidade. E é por isso que a gente está aqui, defendendo a liberdade. Não importa o que dizem, não importa o que falem, importa aquilo que acreditamos e aquilo que defendemos. Então, parabéns a cada um de vocês que está aqui. Eu já contei essa história e, como eu disse, eu não vou falar de anistia, porque o Serrão foi o que mais falou. Só rememorar aqui que a lei que ele citou é a Lei 1497 de 21, né, que foi aprovada lá, e ela tinha o que a gente chama de excludente de ilicitude. O que é excludente? Aquilo que exclui. Então vai excluir o ilícito. E estava lá no 359T. Eu fui talvez um dos únicos advogados a levantar isso dentro do Congresso Nacional. E todas as minhas defesas, esse 359T consta. E eu lembro de ter defendido colegas advogados perante um delegado federal, e quando eu arguí, né, quando eu disse, olha, peraí, você está alegando, aludindo um crime aos meus colegas na defesa de pessoas do 8 de janeiro, mas nem as pessoas do 8 de janeiro cometeram crime, a prova está aqui. A lei tem uma antinomia na própria norma. Isso o senhor vai arguir com Alexandre de Moraes, não é comigo. Bom, aí acabou a discussão, realmente ele tinha muita razão, né? Mas eu defendi lá atrás, em 2020, muitas pessoas ameaçadas de perder o emprego por conta do tal passaporte sanitário. E eu já contei essa história, fui detido várias vezes, foram 5 vezes no sistema de metrô e trens metropolitanos por não usar máscara. E rapidamente eu vou lembrar o que a Cláudia falou aqui sobre o tal do silêncio forçado, aquele que nós nos forçamos muitas vezes a executar e admitir. Isso é um código moral. E muitas vezes é um código moral falso. E por que falso nesse sentido? Porque não existia lei que obrigasse as pessoas a usarem máscara. Decreto não é lei. E não sou eu que diz. Esse reles advogado que só perdeu as 20 causas que atuou no STF. Não sei porquê. A dona Vivi também perdeu e não foi no STF. Lá na Alesp, lembrando que o deputado está aqui, o deputado estadual, no site da Alesp consta a seguinte definição: decreto existe para fazer uma lei ser executada. É quase como você forçar a execução de uma lei. Mas não parece óbvio que o decreto só exista em virtude de uma lei? Então qual era a lei que exigia que vocês usassem máscaras? Mas a grande maioria usava muitas vezes sem questionar. E eu me neguei a usar.
Primeiro, pela ineficácia, mas isso a gente deixa para uma outra hora. E segundo, porque não tinha lei. E eu sou um defensor daquilo que é certo, daquilo que é correto, e principalmente da liberdade individual. E ninguém pode dizer para mim que eu, mesmo não estando doente, talvez esteja doente, e talvez estando doente, eu tenha que usar máscara para não contaminar uma outra pessoa. Ora, não faz o mínimo sentido. Mas isso entra para um código moral, que as pessoas acabam aceitando e vira uma regra silenciosa. E aí eu vou lembrar rapidamente, alguém já leu aqui o mito da caverna de Platão? Tá. Poucas pessoas leram, então rapidamente vamos definir assim, ó. Imagine que nós, deve ter umas 50 pessoas aqui, todos nós estamos presos aí, sentados onde vocês estão e acorrentados uns aos outros, ok? E a única referência que vocês têm é aqui, ó. O Bruno Covas e o João Dória Júnior, todos os dias apresentando para vocês, olha, hoje eu comprei 400 sacos para defunto, hoje eu mandei abrir 2.000 covas no cemitério da Vila Formosa, hoje eu aluguei 4 containers para armazenamento de corpos. O que vocês sentados aí vão pensar? Esse vírus é o demônio, é o Bolsonaro encarnado, esse vírus. E foi exatamente isso que eles colocaram na cabeça de cada um de vocês. E aí imaginem, só para ficar dentro do mito da caverna, e para vocês entenderem o que aconteceu comigo nos trens, imaginem que eu consigo me desvencilhar dessa corrente e saio. E vou lá fora, conheço o mundo, olho o mundo lá fora, a grama, como disse a Cláudia, a grama é verde, o céu é azul, o sol está brilhando, aquece a minha pele e ainda ajuda na minha imunidade. Será que eu vou acreditar de volta no que o Dória está fazendo? Não, o lockdown é importante para proteger a propagação. Aí eu chego lá fora e vejo, não, as pessoas que estão se contaminando estavam em casa. Agora elas estão indo para a rua, porque ele tirou o lockdown, para contaminarem os demais. Eu venho e conto tudo isso para vocês. O que vocês iam pensar? Eu não digo o que vocês iam pensar, eu digo o que vocês iam fazer. Vocês iam me linchar. Porque como diria Santo Agostinho, ninguém quer a verdade. Todo mundo quer algo que conforte o seu coração e não se contraponha às próprias crenças. Esse é o mito da caverna de Platão. Então, como eu disse, Mário Covas, abrindo Covas, bem a calhar o sobrenome, né? Lockdown. Quem lembra de Araraquara? O que aconteceu em Araraquara? Uma senhora sozinha na praça, tomando seu sol livremente, sem máscara. Que crime grave! Sem máscara. E ela foi contida por pelo menos 6 policiais. E não só de forma arbitrária, com excesso na coerção, com violência, a jogaram no chão e a algemaram com os braços para trás. Uma senhora, eu repito. É isso que acontece com um código moral falso. Alguém delatou aquela senhora. Não sabemos quem foi, mas isso aconteceu na Alemanha nazista também. Mas eu vou me conter, senão eu começo a contar a história e não paro mais. Agora vamos a STF versus Bolsonaro. E vocês vão entender por que eu falei Bolsonaro e por que eu estou falando STF agora. Durante o governo Bolsonaro, em que foi aprovada a Lei 14.197, e óbvio, como o Serrão falou, já era uma pegadinha, uma preparação para o futuro, nada é feito por acaso. A mídia, e lembre-se, Mário Covas, coitado, nem está aí mais, o Bruno Covas também não está aí mais, né? Bruno Covas, o João Dória, fazendo tudo aquilo a quem eles estavam acusando como um potencial genocida. Bolsonaro. Para as pessoas que estão presas e só vendo isso, quem é o vilão? Bolsonaro. Quem que tem o nome repetido a cada 1 minuto e 37 segundos na televisão? Bolsonaro. Ora, é esse que a gente tem que eliminar. Pois bem,
o STF, com a anuência e com a... Por isso que eu sempre faço críticas e eu faço fundamentado. Por que que eu não posso acreditar na OAB, como eu não posso acreditar no relógio quebrado, que até ele acerta 2 vezes no dia? Em 2021, a OAB ajuiza a DPF 672. A DPF 672, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, serviu só a um propósito: tirar o poder da federação. Tirar o poder da federação naquele momento era tirar o poder de quem? Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, vilão! Pois bem, o poder passa a ser das prefeituras e dos estados. Quantas leis foram aprovadas no estado de São Paulo para implementação, para não falar flagelo também, da implementação de um passaporte vacinal? Nenhuma. Nenhuma foi aprovada. Não teve lei, nem no estado de São Paulo, nem em nenhum estado. Isso não impediu que as pessoas fossem convencidas, entre aspas, a se vacinar. O STF discutiu 2 ADPFs relatadas pelo Ricardo Lewandowski, fala baixinho senão atrai, né? Sobre a Lei 13.979. A Lei 13.979 é uma lei que foi escrita pelo Sérgio Moro e que dava guarida para que as pessoas fossem obrigadas a se vacinar. Era uma lei federal. Mas a DPF que eu disse para vocês agora não tirou o poder da federação? Implicitamente também tinha tirado o poder dessa lei. Por isso, as ADPFs, para fazer outras definições que não estavam na lei. Tudo arquitetado. Pessoas começaram a perder empregos, então eu passei a defender essas pessoas, implementando MS, Mandado de Segurança. Os advogados já estão mais acostumados com o termo MS, que é um remédio constitucional. E por que eu estou dizendo isso? Porque só existem 3 remédios constitucionais na Constituição brasileira: Mandado de Segurança, habeas corpus e anistia. Entenderam por que eu não preciso mais falar de anistia? É um remédio constitucional, ponto. Nós passamos a apresentar laudos, e por causa desse tipo de defesa, eu fui parar no TED, que é o Tribunal de Ética da Advocacia. Eu falei para você não vir na minha frente. A gente começou a apresentar laudos médicos, para mostrar que muitas pessoas eram suscetíveis a alergias e que isso impedia que elas tomassem aquele experimento. Pois bem, eles disseram para nós assim: não, mas o laudo de vocês não vale. Não, se o nosso laudo não vale, vale a de quem? Não, só o nosso, tem que contratar a perícia judicial. Eu estou falando de primeira instância, senhoras e senhores. Mas eu poderia estar falando de Bolsonaro ir para casa ou não. Não importa o laudo da defesa, apresentado pela defesa de Bolsonaro. Importa, para eles, o laudo da Polícia Federal, que diz não, ele não precisa ir para casa. Eu não estou falando mais da pandemia, eu estou falando de agora. O que eu estou querendo trazer para a reflexão dos senhores é que o que nós vivemos agora é fruto da nossa própria leniência. Desde 2019, da implementação do inquérito 4781, que é vergonhosamente mais insignificante, mais vil do que o ato institucional número 5 implementado durante o período militar. E explico por quê. Porque pelo menos os militares estavam pondo as cartas na mesa. Agora quem manda sou eu. Você pode fazer isso até aqui, até a página 2. Você passou da página 2, esteja preso. E a vereadora Nina Braga falou justamente do atendimento a Bolsonaro. Quanto tempo ele esperou por um atendimento? E quem é que manda? O STF. Leis ruins tendem a sofrimento da população. Então, nós não combinamos, hein, Serrão? Mas está escrito aqui, ó. Por que não revogar? Por que não fazer um revogaço? Nós temos legisladores aqui, tanto na esfera municipal quanto na estadual. Se a bancada pudesse
mostrar sua força e revogar tudo que não presta, já seria um primeiro passo para a gente começar a construir essa nação, reconstruir essa nação. E aí eu vou voltar ao código moral para perguntar para os senhores: alguém aqui sabe definir para mim o que são maus tratos? Será que é um tapinha numa criança? Ou um tapinha num cachorro? Uma butinada no cachorro, sai da frente? Ou será que é um prego na cabeça de um cachorro? Ou uma criança espancada? É um prego? Essa é a definição para maus tratos? Não foi o que a senhora respondeu? Essa é a definição? Não, não existe definição. A lei só traz maus tratos. Subjetivo, né? Qualquer pessoa pode definir o que sejam maus tratos. E esse é o pulo do gato. Quando a gente faz leis ruins, nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. E aí vou mostrar para vocês por quê. Não sabemos o que é maus tratos. Então, quando não há definição, é o que eu disse aqui, cabe tudo. Quer outra prova? O que é golpe? O Serrão acabou de falar aqui, o Severo também. O que é golpe? Alguém sabe me definir o que é golpe? Tirar Lula da cadeia e pôr na cena do crime. Boa! Boa! Olha lá. Esse é um ótimo exemplo de golpe. E golpe que todo mundo ficou calado. E ficou calado por quê? Porque estava em casa com medo de um vírusinho que a gente conhece há 120 anos. E que os seus cachorros se vacinam todos os anos contra o coronavírus. Quando a gente não tem dilema de Lincoln: ou você é forte o suficiente para lutar pela sua liberdade, ou fraco demais para defender sua própria existência. Foi isso que aconteceu desde 2019. E é por isso que o STF faz o que quer. E aí vamos colocar outro dilema aqui. O dilema do Caivano: orelha ou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra o rapaz acusado de estuprar uma menina de 12 anos? Quem que a gente vai salvar? Hã? Orelha? É esse mesmo, nós vamos salvar a Orelha, porque nós vamos para a rua fazer manifestação em nome do Orelha, em nome dos maus tratos. Quantas crianças são estupradas no Brasil? Várias. Então a gente escolhe defender um animal no lugar de defender a vida de uma criança, porque a vida dela está condenada. Essa criança de 12 anos tem um filho com essa aberração da natureza que é esse homem de 35 anos. E que o desembargador do Tribunal de Justiça chamou de squinching, um negócio assim. É complicado. É uma questão muito peculiar, porque ela é casada. E aí eu vou levantar uma outra polêmica aqui, porque o Pavinato não quis falar disso no programa, porque ele teve uma condenação por falar do Ayrton Vieira. Quem sabe quem é Ayrton Vieira? Quem lembra desse nome? Desembargador do TJ de São Paulo, assessor de Alexandre de Moraes. E teve uma outra condenação, na verdade uma outra absolvição de um rapaz que estuprou uma menina de 14 anos. E a alegação do desembargador para liberar essa coisa linda da natureza que se autodenomina homem, foi que ela se portava como uma prostituta, ela agia como uma prostituta, portanto ela aparentava não ter 14 anos, e que isso justificaria a absolvição. Alguém saiu para defender essa menina de 14 anos? Não. Alguém saiu para defender o Pavinato quando ele foi condenado? Não. É mais fácil defender a Orelha. Eu não vou me dispor com ninguém, eu não vou me dispor com o meu vizinho, eu não vou me dispor com a minha vizinha, não vou discutir. Não vou ser cancelado, não vou, que medo. Código moral. Código moral. E fizeram isso se contrapondo à súmula 539 do STJ, que diz que estupro de vulnerável independe do consentimento da vítima. Eu me pergunto, cadê a população? E eu vou me encaminhando para o final, realmente, só falta isso aqui. Lembrando de hoje o Segré, num dos editoriais que ele faz muito bem, ele citou o Ney Miller, um pastor alemão, mas não é o cachorro, um pastor de verdade, acho que ele era luterano também, e que falava aquela frase, né, sobre, primeiro
vieram e buscaram o meu vizinho que era comunista, mas eu não estou nem aí, eu não sou comunista. Depois vieram buscar o sindicalista, mas eu também, fregue-se, eu não sou sindicalista. Depois vieram buscar o judeu, também, fregue-se, não estou nem aí, eu não sou judeu. Um dia vieram e me buscaram, e não havia ninguém para me defender. Um outro, e eu falei para ele no programa hoje, um outro pastor luterano que eu gosto muito, que eu leio, que eu sigo o que ele diz, é o Dietrich Bonhoeffer. E eu adoro falar essas palavras assim com alemão, que eu treino bastante para usar a nuance certa deles, que é bem fácil, né? E eu aprendi essas 3 palavras, Dietrich Bonhoeffer e Volksgerichtshof, que é o Tribunal do Povo Alemão, que era um tribunal de exceção. Ele desenvolveu a teoria da estupidez humana. E ele dizia o seguinte: contra a maldade, nós até temos como nos defender. Porque ela está aí, ela é visível, eu consigo verificar. Mas contra a estupidez, somos todos vulneráveis. E no Brasil, mais vulneráveis ainda. Se importar com o cachorro orelha mais do que com a criança estuprada, é maldade ou estupidez? Estupidez. Será? De Caminino eu escrevi isso, a maldade e a estupidez. Isso significa uma sociedade doente. Uma sociedade que não entende conceitos. E que não se preocupa em entendê-los. Aí entra a estupidez. Agora, estuprar uma menina de 12 anos é maldade. Na acepção do termo, puro. Assim como estuprar uma de 14 também é maldade. E não estou dizendo que fazer o que supostamente fizeram com a orelha não seja maldade. É maldade também. É maldade aplicada. É ausência de humanidade, que acontece muito em ditaduras. Quando você reprime, como a Cláudia mostrou aqui, quando você reprime sentimentos, de alguma maneira você vai mostrar o seu lado animal e você vai colocar para fora. Seja numa criança de 12 anos, seja num animal indefeso. E é por isso que, como eu disse, para a gente tentar começar a corrigir toda essa maldade, travestida de estupidez, nesse país de estúpidos, só existe um remédio agora. Do artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal. Anistia. Anistia já. Boa noite, muito obrigado. Bom, nós estamos caminhando para o final. Quero agradecer aqui por todos vocês que estiveram até o final do nosso evento aqui, agradecer a equipe do Mandato que está aqui trabalhando para que tudo dê certo. Eu sei que deu um susto no pessoal que eu falei do café antes da hora, desculpa. Agradecer o Caivano pelas palavras aqui. O Caivano falou muito sobre a questão da pandemia. Eu quero lembrar uma coisa importante aqui antes de passar a palavra. Em 2021, quando a gente estava no primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a cidade estava pronta para votar o projeto de lei que instituiu o passaporte vacinal aqui na cidade de São Paulo. A gente estava aqui enfrentando um lobby muito forte do passaporte vacinal. Na época, acho que o Gabriel estava na equipe ainda, o Silvério, o Lucas, todo mundo. E a vereadora Sonaira foi uma das poucas vozes aqui dentro dessa casa que se opôs ao projeto de lei do passaporte vacinal, que não se opôs, que não passou porque houve muita resistência da parte dela, da bancada evangélica. Porque até as igrejas seriam impedidas de realizar cultos e missas na cidade de São Paulo por conta dessa histeria em relação ao coronavírus, como bem colocou o Caivano. Então, para vocês verem que existe a necessidade de você ter pessoas coerentes com aquilo que a gente acredita e aquilo defende, esclarecidas, lúcidas, mesmo nas câmaras municipais, nas casas legislativas. Está aqui a vereadora Nina também, São Bernardo do Campo. É importante que vocês participem sempre do processo legislativo, acompanhem, porque a ameaça da ditadura sempre vem das cidades e depois toma o país. Então, a Cláudia quer dar um recadinho, eu vou pedir para a Sonaira vir para fazer a finalização e depois ela dá o recado, tá bom? Então, primeiro a Cláudia. Bem a propósito da pandemia e dessa coisa, esses dados que o Dr. Caivano trouxe
estão já estudados e publicados pelo freedomdoctors.org, que nós lancei no Médicos pela Vida há 2 anos, com todos os estudos sobre as máscaras, sobre o mRNA e sobre o absurdo do Brasil ser o único país no planeta que inocula crianças de 6 meses a 5 anos. Isto é de verdade um genocídio. Então eu queria pedir para vocês poderem pesquisar freedomdoctors.org. É bem bom, é bem importante, as publicações são robustas e permanentes. Toda semana a gente está atualizando aqui. E também vocês encontram médicos e pessoas que podem ajudar, aqueles que tomaram esse troço, podem ter tratamento, podem encontrar maneiras, né? E concordar também sobre a psicopatia coletiva. É claro que, coitadinho de uma orelha, mas fica todo mundo louco. Vocês sabem que publicaram foto de um rapazinho que nem na cidade estava onde o orelha foi morto. Então começa a ficar todo mundo louco. Pega, então, é só acusar sem nem saber por quê. Então, é bom que a gente tenha senso, né, e orientação. Obrigada. Boa noite a todos. O bom de ficar por último é que não tem mais nada para falar. Então, boa noite mesmo. Mas, gente, falar da importância desse evento acontecer hoje aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Essa Câmara que é tão militante, que o plenário ferve. E eu quero fazer coro aqui ao que já disse aos meus amigos aqui, de forma muito clara, o doutor Caivano, porque eu me recordo do meu primeiro ano aqui em 2021, que todo mundo era fora Bolsonaro. E eu era conhecida, e eles me chamavam no elevador de bolsolunática. Eu era leprosa, então as pessoas não falavam comigo. E eu ficava revezando com a minha sombra o momento que eles desciam para eu subir de novo no plenário, para chamar, para defender, né? E aqui eu tenho algumas boas testemunhas, né, que estão comigo desde o início aqui, o Tiago Cortez, o Silvério que está ali, o Gabriel. Eles são testemunhas do que nós vivemos aqui em 2021. E hoje a gente tem uma massa, né, que eu quero acreditar que realmente entenderam qual é a guerra que nós estamos lutando, quais são os nossos verdadeiros inimigos, para que a gente não seja mais uma vez feito de trouxa, como nós fomos, né, quando aprovaram a lei motoqueiro. Né? Olha lá, motoqueiro não, motociclista, seja sonorizada, vereador Samanária, motoboy. E nós precisamos entender qual é a guerra que nós estamos enfrentando, quais são os nossos verdadeiros inimigos. Sempre quando a gente fala da anistia, eu sempre bate forte em mim a questão das mulheres. As feministas, os coletivos que dizem defender as mulheres, que dizem defender a mulher que é mãe, a mulher, né, que tem a sua independência, meu corpo, minhas regras, faço o que quer, entro a hora que quero, saio também. Esse coletivo mentiroso, falso e das trevas, ele não esteve em nenhum momento interessado nas mulheres que foram torturadas, que permanecem ainda torturadas do 8 de janeiro. Não teve nenhum movimento interessado nas nossas idosas. Não teve nenhum movimento interessado nas mulheres que deixaram as suas crianças. Não teve nenhum movimento interessado em quem estava fazendo o tratamento oncológico, porque este movimento não tem compromisso com as mulheres. Eles não têm compromisso com ninguém. E nós precisamos entender com seriedade, porque hoje, minha gente, fazer um evento de anistia para falar sobre isso, tem que ter coragem. E quando não tem, a gente tem que ir sem coragem, se é o amor à pauta que a gente defende. Tem um monte de gente que não fala mais, que não quer mais se comprometer. E nós precisamos ter muito claro, é a hora de separar o joio do trigo. É a hora da gente perceber quem continua nos achando bolsolunático. Tem um monte de gente que olha para nós e continua nos achando a mesma coisa e finge que está do nosso lado. O 1º de março, que vai acontecer na Avenida Paulista, está tendo seu início hoje. O 1º de março começa hoje na Câmara Municipal e a pauta é muito clara.
Alexandre de Moraes. O Congresso que nós temos hoje não vai permitir um fora Toffoli. Chega de nos deixar enganar. Chega de passar copa na nossa boca. Não vai acontecer. A nossa pauta precisa continuar latente. Ela tem que ser clara. É anistia já. Ampla, geral e restrita. Total. Total. E parece que as pessoas que nós elegemos e colocamos lá estão pensando, talvez, Serrão, é muito fácil enganar esse pessoal. É muito fácil, a gente vai fazer um negócio aqui e está muito fácil enganar esse pessoal. Este ano é o ano de visitação destes mesmos queridos que estão lá nas nossas bases eleitorais. Este ano é ano de visitação dessa gente nos nossos congressos. Este ano é ano de visitação dessa gente nas nossas igrejas. Este ano é ano de visitação daqueles mesmos que estiveram em 2022 do nosso lado dizendo que estava tudo resolvido, o Bolsonaro perdeu a eleição, mas nós estamos aqui. E a gente percebe hoje um Senado que é apático. O astronauta está na Lua. Correto. O astronauta está na Lua. Um Senado que é apático. Um Congresso que não passa para nós, talvez, a transparência do que a gente precisa saber. E com muito respeito aqui, tá? Com muito respeito aos deputados que estão gastando a pouca energia que resta ainda para detalhar o que nós estamos vivendo lá em Brasília. Então é hora, senhores. É hora. Este ano é decisivo para a nossa gente que está presa, os nossos presos políticos. Porque não é razoável que narcotraficante, não é razoável que ladrão de banco, não é razoável que terroristas, não é razoável a pessoa que coloca bomba em aeroporto tenha o remédio constitucional da anistia. E velhinhos, mulheres e homens com Bíblia, com a bandeira do Brasil, sejam condenados por crimes que não cometeram. Não é razoável. Nem um mínimo de razoabilidade existe nisso. E nós não podemos permitir que políticos eleitos com o nosso voto, com o nome do Bolsonaro, na cauda dos filhos do Bolsonaro, achem agora que é o Batman, que é o Superman, e diga para nós que a dosimetria é suficiente. Porque não é. Não é suficiente. E nós precisamos sair daqui e ser multiplicadores, como a vereadora Nina disse. Ser multiplicadores. Porque a nossa geração não pode, essa força, esse esclarecimento não pode morrer em nós. Porque não é uma herança maldita, é uma herança bendita. E nós precisamos semear a boa semente, ainda que seja como o Salmo 126, onde o salmista diz: semeando a preciosa semente, andando, chorando, em lágrimas. Mas o consolo está logo adiante, quando ele diz: olha, alguém que viu a gente vindo para o cativeiro na Babilônia, eles tiveram que anunciar as boas novas. E quais eram as boas novas? Esse povo vem agora trazendo seus feixes, porque a gente há de concordar que grandes coisas fez o Senhor por eles. E se não tiver deputado, se não tiver senador com essa certeza, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos movimentar. Um discurso ensaboado não vai nos servir. E isso precisa ser muito claro para nós. Um discurso de meia tigela não pode nos servir. Ou você defende a anistia, ou você não presta. É isso, gente. É isso. Eu tenho uma filha de 4 anos. Eu
tenho uma filha de 4 anos. E eu não posso imaginar a minha filha sem contato com os seus avós, sem contato comigo. Imagina um avô, uma mãe, que está sendo privada do contato com os seus filhos, com os seus netos. Os traumas. Quem vai voltar agora dizendo que não houve crime? Quem vai endireitar este percurso? O que Alexandre Ramagem e a sua esposa, Eduardo Bolsonaro, e a sua esposa, Heloísa Bolsonaro, imagina o trabalho de fortalecimento emocional que terão que dispensar na vida dessas crianças. Imagina o Alexandre Ramagem e a Rebeca tendo que explicar para sua filha, salvo engano, de 12 anos, o porquê o celular dela foi apreendido. Não é normal que o nosso Congresso normatize isso, normalize isso. Não é normal, minha gente, acharem que um projeto que não responde às nossas expectativas vai calar a nossa boca. E é por isso que nós estamos falando de anistia. E eu quero concluir com uma frase da quarta bem-aventurança, o pastor Roberto Cruvinel, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Talvez a minha sede e a sua sede, ela não tenha chegado ainda, como diz na Bahia, no nível do pote. Talvez a sede por justiça daqueles que continuam presos injustamente. Talvez o nível de justiça que Débora está esperando e que o próprio presidente Bolsonaro está esperando seja maior do que a nossa. Mas uma coisa é certa, e esta palavra ela é fidedigna. Bem